Graça e paz, povo de Deus. Aqui é quem vos fala é o Francisco Lima e esse é o canal Salvação em Vida. Eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem para você meditar essa tarde, à noite, qualquer horário que você vê esse vídeo. Eu quero trazer uma palavra para o coração de você, justamente sobre a entrada no reino de Deus. Contar uma história, aqui é a Bíblia, do homem que rejeitou a salvação, ele rejeitou a Jesus. É uma história que está no livro Evangelho de Lucas, capítulo 18, o versículo também é o 18. Quero que você puder ler também, me acompanhe uma Bíblia. Lucas 18, versículo 18, fala bem assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante que esse homem ele chega até Jesus com uma interrogação, né? Ele chega interrogando a Jesus, ele chega com uma pergunta, uma dúvida no coração dele. Ele chega: bom mestre, que farei para herdar salvação? Aí ele faça uma pergunta: você já parou para pensar sobre a salvação, sobre a morte? Aí você vai dizer: espera aí, irmão, falar sobre morte não é comigo não. Mas nós, como seres humanos, nós temos que parar um momento da vida para nós analisar um pouco e pensar na morte, justamente isso. A vida após a morte, né? Para onde iremos depois da morte? Então é uma boa pergunta. E aqui a Bíblia diz que era um jovem que chegou até Jesus com essa pergunta, chegou interrogando sobre a resposta, a dúvida da salvação, né? Porque a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 7, fala bem assim, que é melhor você ir a uma casa onde tem luto, ou seja, um velório, do que uma casa onde tem festa. Porque uma casa onde tem festa, a pessoa só lembra, ele só olha para aquele momento que está passando a festa. É só alegria e curtição, ele não vai pensar para o outro dia, né? Não. Agora que a pessoa vai na casa onde tem um velório, ele vai analisar. É de fato, ele vai parar um pouco, vai analisar a vida, vai ver que a vida é muito frágil. Então por isso que Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala isso, que é melhor ir na casa de luto do que numa casa que há festa. E para continuar aqui o assunto, eu li o versículo 18, né? Então Jesus responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Aí Jesus fala: sabe os mandamentos? Jesus cita: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Veja aqui que Jesus cita 5 dos 10 mandamentos, Jesus cita 5, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Honrar o pai e a mãe, né? E aí o jovem aqui replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Interessante, né? Pode ver que esse rapaz, ele que fala que era um jovem de posição, era um jovem rico, tinha muitas propriedades, muitos bens. Vejamos aqui que ele guardava algumas das leis, né? Jesus citou 5 dos 10 mandamentos, Jesus citou 5. Ele disse: bom, tenho praticado isso desde a minha juventude. Então veja que ele era um jovem, até que praticava alguns mandamentos, ele guardava algumas leis, né?
Só que Jesus prestou bem atenção nele. Ó. Interessante que olha, esse rapaz chegou com uma dúvida. Porque querendo ou não, o ser humano, lá no fundo do seu coração, ele tem uma dúvida, a questão da salvação. Eu tiro por mim, porque antes eu tinha essa dúvida. Mas eu analisava, né? Esse jovem disse que praticava, desde a juventude, esses cinco mandamentos que Jesus citou. Não roubava, não mentia, não adulterava, que mais? Não matava ninguém e honrava os seus pais. Que é um dos mandamentos com promessa, honrar o pai e a mãe. Para que prolongue os dias de vida na terra. Então, tirando por mim, eu tinha essa dúvida antes. Era rapaz, obediente, mas eu tinha essa dúvida no coração, né? A respeito da salvação. Será que eu vou ser salvo? Eu faço a pergunta para você, será que você vai ser salvo? Você que está me ouvindo e me assistindo, qual é a certeza da sua salvação? Qual é a convicção que você tem da sua salvação? Né? Esse jovem, ele chegou para Jesus com uma pergunta, ele tinha essa dúvida. É interessante que Jesus, ele faz umas perguntas e ele diz que, bom, se for isso, eu tenho feito desde a juventude. Se for só isso. Aí Jesus olha para ele, aqui no versículo 22, olha, ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Aí quando Jesus falou isso, porque Jesus conhece o que está no seu coração. Jesus conhece o que está no meu coração. Jesus nos conhece muito mais do que nós mesmos possamos nos conhecer. Ele sabe justamente o que nós somos apegados. Pode ver que esse jovem, ele era apegado aos seus bens materiais. Era um homem de posição, era rico, tinha muitas propriedades. Tinha fama na região. Então Jesus tocou lá no ponto, na fragilidade dele, nos bens dele. É interessante que ele chega para Jesus fazendo uma pergunta sobre a salvação, que fácil, né? Para dar a salvação, e Jesus responde para ele. Porque Jesus viu o que estava em primeiro lugar da vida dele. E um dos primeiros mandamentos que a Bíblia cita é adorar o Senhor teu Deus de todo o coração. Jesus citou 5 dos 10, ele respondeu que praticava esses 5, mas o principal, que era amar a Deus sobre todas as coisas, ele não praticava esse mandamento. É por isso que Jesus olhou para ele e disse, uma coisa te falta, porque você está apegado nas riquezas. O que que você, eu te faço a pergunta, o que que você está apegado? Esse apego aqui que esse jovem tinha, era seus bens, era sua riqueza. Mas hoje você pode estar apegado ao seu trabalho, ao seu dinheiro, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. O que é que você pode estar apegado à sua namorada, né, seu namorado? Hoje você pode estar apegado nos seus estudos. Analise. Jesus, ele nos conhece. Não podemos esconder nada de Jesus. Esse jovem estava apegado às suas riquezas. E Jesus disse para ele vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e depois seguir ele. Não tem como nós seguirmos a Jesus apegado a algo aqui na terra. Não tem como nós seguirmos a Jesus e não colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. Nós temos que colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. Não tem como, né? Então esse jovem, olha,
a situação dele. Versículo 23, ele diz, o jovem, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo, o homem era riquíssimo. Agora vamos parar um pouco aqui para analisar essa história. Então vamos analisar aqui. Esse homem, ele chega com uma pergunta para Jesus, né, a respeito da sua salvação. O que ele faria? Então Jesus pergunta dele, se ele obedece a alguns mandamentos, ele diz, sim, eu pratico isso. Aí Jesus vai dar essa resposta a ele. O que é que ele faz? Ficou triste. Por que ficou triste? Porque ele estava apegado às suas riquezas. Então não é porque a pessoa é bonzinho que vai herdar os reinos dos céus. Não é porque ele ajuda as pessoas, é porque ele faz obras de caridade, é porque ele dá cesta básica que vai herdar o reino dos céus. Não. Jesus disse, se nós quisermos seguir Ele, nós temos que abandonar tudo aquilo que está no nosso coração. Tudo aquilo que nós somos apegados aqui na terra. Nós temos que abandonar para seguir a Ele. Ele disse, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele não queria a resposta, então Jesus deu a resposta. Mas quando ele ouviu a resposta de Jesus, ele se entristeceu. O coração dele estava e outras coisas. Meu Deus, esse homem perdeu a grande riqueza que ele era. Era o reino dos céus, era a vida eterna que Jesus estava querendo dar para ele. Ele não só rejeitou a vida eterna, ele rejeitou a Jesus, a salvação. Né? Porque em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém venha se glorificar. Porque ela é um dom de Deus, a salvação. E também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 36, fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? O que adianta? A maior riqueza está nos céus. Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Se o teu coração está nos reinos dos céus, então lá vai estar o teu tesouro. Se você decidir seguir a Cristo, você vai ter o maior tesouro que você já imaginou. Tesouro que dura para sempre, a salvação, a vida eterna. Essa mensagem eu quero deixar para você meditar nela. Analise o que você é apegado hoje. O que te impede de seguir a Cristo? Deixe isso de lado e siga Cristo. Garanta a sua salvação enquanto está com vida. E que o Senhor te abençoe, te guarde. Que você tenha uma semana de muita paz e alegria. E compartilhe esse vídeo. Se inscreva nesse canal. Né? Abençoe outras vidas através desse vídeo, dessa mensagem. Em nome de Jesus, até a próxima.